Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deuses e Homens. E hoje vamos falar sobre o mistério da Arca Perdida. A Arca da Aliança, ou Arca do Pacto, tem sido um dos tesouros arqueológicos mais cobiçados pela humanidade. E inúmeras expedições foram feitas à Mesopotâmia e à Palestina para achar essa arca. Mas essas expedições todas não tiveram sucesso algum. Eles não conseguiram encontrar essa misteriosa Arca da Aliança, ou Arca do Pacto. Existem algumas réplicas desta arca em diversos museus pelo mundo. Essas réplicas foram feitas baseadas nas descrições que a Bíblia faz dessa arca. Essa arca, ela está no imaginário popular. Inclusive, ela foi usada como base para o roteiro que George Lucas escreveu na década de 80 do famoso filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Então George Lucas usou esse relato bíblico da Arca do Pacto, ou da Arca da Aliança, como base do seu filme. Um filme que inclusive fez muito sucesso na época. A Arca da Aliança é descrita na lenda bíblica como um objeto em que as tábuas dos 10 mandamentos e outros objetos sagrados teriam sido guardados. É também descrita como um veículo de comunicação entre o Deus bíblico e seu dito povo escolhido. Segundo a lenda judaica, essa arca foi utilizada pelos hebreus até o seu desaparecimento, o seu misterioso desaparecimento, que, segundo especulações, ocorreu na conquista de Jerusalém por Nabucodonosor. Segundo o livro de 2 Macabeus, que é um livro que se encontra nas Bíblias católicas, mas que não se encontra nas Bíblias protestantes, há um relato nesse livro de 2 Macabeus que fala que Jeremias ele escondeu essa arca no Monte Nebo, por ocasião da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Segundo o livro de Êxodo, que é um livro que tem tanto nas Bíblias católicas como nas Bíblias protestantes, a montagem da Arca da Aliança foi orientada por Moisés, que, segundo o relato bíblico, através de instruções divinas, ali Moisés indicou o seu tamanho e a sua forma. E dentro dessa arca foram guardadas as 2 tábuas da lei, que supostamente Moisés teria recebido no Monte Sinai, a vara de Arão e um vaso com maná. Essas 3 coisas, segundo a Bíblia, representavam a aliança de Deus com o povo de Israel. Para os judeus e prosélitos, a arca não apenas representava a aliança do povo de Deus com Israel, mas também era a própria representação da presença de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 10 até o versículo 22, ali a Bíblia descreve a arca como uma caixa de madeira, usada a madeira acácia, e essa arca teria, segundo a descrição da Bíblia, 2 côvados e meio de comprimento, que se nós formos fazer a medida em metros, que é a mais conhecida hoje, daria mais ou menos 1 metro e 10 centímetros. A arca fazia parte do conjunto do tabernáculo, que também tinha várias especificações nesse tabernáculo. Ela ficava repousada sobre um altar, também de madeira, coberto de ouro e com uma coroa de ouro ao lado. Somente os sacerdotes levitas poderiam transportar e tocar na arca.
E apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, no chamado Dia da Expiação, quando a luz do Shekinah se manifestava, né, ele entrava no Santíssimo do Templo. Se ele estivesse em pecado, segundo a lenda, morreria instantaneamente. Segundo o relato bíblico, numa certa ocasião, um povo inimigo do povo de Israel, chamado Filisteus, eles resolveram roubar essa arca. Então, eles capturaram essa arca e levaram lá para o seu país. Só que, segundo o relato bíblico, a partir do momento que eles passaram a estar com essa arca, eles foram atacados com chagas e com doenças horríveis. Então, essa arca que era sagrada para os israelitas passou a ser uma maldição para os filisteus. Então, eles resolveram devolver essa arca para o povo de Israel. Também a Bíblia diz que, numa certa ocasião, quando o rei Davi resolveu levar essa arca, né, para Jerusalém, no caminho, né, visto que provavelmente a estrada não era muito boa, né, e talvez tinha muitos buracos, o relato diz que a carroça que estava transportando a arca, ela começou a balançar demais e a arca começou a cair. E um dos sacerdotes que estavam nesse transporte, chamado Uzá, né, naquele reflexo, né, foi lá para segurar a arca para não deixar ela cair no chão e quebrar. Segundo o relato bíblico, instantaneamente, né, Uzá foi fulminado, foi destruído por Deus ali naquele exato momento, porque ele tentou, né, segurar a arca. E segundo a lenda dos judeus, a pessoa que não fosse pura, né, a pessoa que tivesse pecado e que segurasse na arca, era fulminado, era destruído instantaneamente. Então, pelo visto, esse Uzá aí tinha alguma coisa, algum problema, algum pecado escondido, né, segundo a lenda bíblica, porque ele foi destruído instantaneamente. Então, realmente, a arca do pacto, a arca da aliança, ela tem uma áurea de mistério, né? E isso tem desenvolvido no imaginário das pessoas várias teorias, né, e várias ideias sobre ela. Mas, se nós formos analisar a história antiga, nós vamos ver que vários povos antigos, assim como os israelitas, também tinham o costume, né, de ter arcas sagradas. Os egípcios, por exemplo, tinham uma arca sagrada que era muito semelhante a essa arca que é registrada na Bíblia, que é descrita na Bíblia. Essa arca egípcia é conhecida como a Arca de Anubis. Exatamente. Inclusive, depois, se você quiser pesquisar sobre essa Arca de Anubis, você vai achar muita semelhança com a Arca do Pacto ou a Arca da Aliança. Muitos historiadores sugerem que essa lenda ou esse mito da Arca do Pacto ou Arca da Aliança dos judeus é um plágio, né, da famosa Arca de Anubis, da mitologia egípcia. E visto que eram povos que moravam na mesma região, né, e havia um sincretismo entre esses povos, né, uma troca de cultura, então não é muito difícil chegarmos a essa conclusão, né? Mas, independente de acharmos que essa arca é, na realidade, um relato lendário, um mito, ou de acharmos que realmente o povo judeu fez uma arca na época, uma arca sagrada, né, independente de qual seja a crença que você tem, a questão é que, mesmo que o povo judeu realmente tenha feito uma arca, né, e provavelmente tenha se baseado na Arca de Anubis, né, que era muito famosa e até bem mais antiga da civilização egípcia, o relato bíblico é um pouco nebuloso com respeito ao fim que essa arca levou.
Se você observar no relato bíblico, ali menciona que Jerusalém foi destruída por Babilônia no ano 586. E Nebuzaradã, que era o comandante da guarda imperial, conselheiro do rei de Babilônia, ele, nessa data, nesse ano, ele foi a Jerusalém, incendiou o templo, incendiou o palácio, incendiou as casas de Jerusalém, todos os edifícios importantes. Quer dizer, ele realmente destruiu toda a cidade. Você pode observar aí na Bíblia que você tem em casa, no livro de 2 Reis, capítulo 25, versículo 8 e 9. Descreve bem essa destruição. E, segundo o relato bíblico, depois desse grande incêndio, que teria destruído todo o templo e a cidade, a arca desapareceu completamente da narrativa bíblica. E não há mais nenhuma menção dela a partir desse ponto. Então, o próprio relato bíblico torna-se vago com respeito ao destino da misteriosa Arca do Pacto. Para os católicos, que têm sua Bíblia baseada na Septuaginta, existe um livro na Bíblia Católica que não se encontra nas Bíblias protestantes, como eu já falei aqui nesse vídeo, o livro de 2 Macabeus, aonde ali diz que o profeta Jeremias, né, nessa época, mandou esconder a arca no Monte Nebo. Então, nas Bíblias católicas ainda há essa última menção. Agora, a questão é que diversos arqueólogos e estudiosos, né, já foram nesse Monte Nebo, já tentaram encontrar essa arca, né, fizeram uma devassa nessa região e nada encontraram. Portanto, a grande verdade sobre esse assunto da misteriosa Arca do Pacto é que não há certeza acerca da existência dessa arca, e se realmente ela existiu, também não há certeza sobre o fim que ela levou. Se nós raciocinarmos, o fato de os soldados de Babilônia terem destruído o templo, né, e terem ateado fogo na cidade, isso nos mostra que a cidade foi totalmente dizimada. Segundo o relato bíblico, os soldados de Babilônia levaram todos os utensílios sagrados que eram usados ali nos rituais do templo. E provavelmente isso realmente aconteceu, porque era comum, né, as nações, ao destruir outras nações, levarem ali seus objetos de valor. E visto que eram objetos de ouro, né, então provavelmente esses objetos foram levados para a Babilônia mesmo. E se existia uma arca entre eles, que inclusive a descrição diz que ela era toda banhada de ouro, obviamente eles devem ter levado essa arca para a Babilônia. Há quem acredite que realmente isso aconteceu e que ela foi levada mesmo, né, junto com esses utensílios para a Babilônia. E se aceitarmos a existência dessa arca como real, é realmente plausível que isso tenha acontecido. Contudo, se isso realmente aconteceu, essa arca estando de posse dos babilônicos, ela pode ter tido diversos fins. Por exemplo, ela pode ter sido destruída para se obter ouro, né? Pode ter sido derretida, ou talvez tenha sido conservada como um troféu. Vale ressaltar que, tempos depois, a própria Babilônia foi destruída por outros países, por outros impérios, como, por exemplo, os medo-persas, os macedônios. Então, os seus tesouros, com certeza, foram saqueados. E não temos como saber, né, qual foi o destino dessa suposta arca, né, que supostamente estaria ali entre os tesouros de Babilônia. Há tantas versões sobre o suposto fim dessa arca que até mesmo a Igreja Ortodoxa Etíope
ela tem a sua lenda sobre isso, né, ou a sua versão. Segundo a Igreja Ortodoxa Etíope, a arca foi levada para a Etiópia por Menelik I, um filho do rei Salomão, com a rainha de Sabá. E essa arca estaria guardada numa capela da igreja de Santa Maria de Sião, da cidade de Aksum, no norte da Etiópia, onde um único sacerdote tem permissão para vê-la. Esta narrativa pitoresca da Igreja Ortodoxa Etíope, ela se encontra no Quebra Negaste, que é o livro da glória dos reis da Etiópia, e faz parte da tradição dessa nação. E você aí, que está me vendo, o que você acha disso tudo? Você acha que essa arca da aliança, ou essa arca do pacto, realmente existiu? Ou para você é apenas mais uma lenda, mais um mito? E se ela existiu, você acha que ela foi inspirada na arca de Anubis, dos egípcios? E para você, que fim ela levou? Será que ela foi realmente levada junto com os babilônicos? Quando Babilônia destruiu Jerusalém, em 586? Será que os babilônicos derreteram essa arca? Será que guardaram como um prêmio, um troféu? E depois que os babilônicos foram subjugados por outros povos, será que essa arca foi levada? Ou será que, como diz o relato de Macabeus nas Bíblias católicas, Jeremias, antes da destruição, ele pediu para que ela fosse escondida no Monte Nebo? Será que ela se encontra lá até hoje? Diga aí nos comentários o que você acha de toda essa história. E se você chegou até aqui, é porque gostou do vídeo. Então não se esqueça de dar o joinha aí para nós. Estoure esse like aí para nós de joinha. Se inscreve em nosso canal. Eu observo no analítico que mais da metade das pessoas que veem nossos vídeos, que acompanham nosso canal, não são inscritos. Então se inscreva, isso é muito importante para nós. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó, que fica no cantinho aqui? Clica nele e se inscreva em nosso canal. E também acione o sininho de notificações. Toda semana fazemos um vídeo novo, interessante, sobre assuntos bíblicos. Todo sábado, 11 horas, a gente sobe um vídeo novo. Se você acionar o sininho de notificações, você será notificado. Além disso, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus contatos. Divulgue esse vídeo. Se você desejar adquirir o meu livro, como sempre, eu vou deixar aqui na descrição dos meus vídeos, eu sempre deixo os links aonde você pode adquirir meu livro. O meu livro está disponível nos principais sites de venda online do país, como a Livraria Cultura, Saraiva, Submarino, Amazon e no meu próprio site. Você pode comprar o meu livro diretamente do meu site. Basta acessar www.deuseseHomens.com.br. Você pode comprar o meu livro diretamente do meu site. No mais, eu desejo uma excelente semana a todos e até nosso próximo vídeo.